Bom dia, boa tarde, boa noite, vai do horário que você vai estar vendo esse vídeo aí. O importante é que a presença de Deus esteja aí, aquecendo o teu coração. Falando em aquecer, hoje amanheceu um frio, puxa, um friozinho de rachar lá fora, hein? Fazia tempo já que não dava um friozinho desse. Mas tudo é permissão de Deus, né? Damos graças em tudo. Vamos dobrar as nossas blusas para aquecer o nosso corpo. E nesse momento dobrar a nossa comunhão para aquecer o nosso espírito com a palavra que Deus traz para nós hoje. Hoje a palavra sai do livro de 2 Reis, do capítulo 22, versículo 8 em diante, aonde Equias achava o livro da lei. Vamos começar a prestar atenção nisso. Achava o livro da lei. Então chegou um momento que foi perdido um livro. Chegou um momento que pode não ter se perdido fisicamente, mas ficou perdido entre as prateleiras porque ninguém mais deu atenção. E quando esse livro foi perdido, a lei que cabia nele também, consequentemente, foi deixada de ser prestada atenção, porque tudo que não é visto não é lembrado. Tudo que não é corrigido entre nós continua fazendo as coisas que não são dignas, as coisas que não são viáveis, que não são honestas a serem feitas. Então, se esse livro se perdeu aonde era da lei, a lei era de Deus, cara, sim, deve ter ficado um negócio bem feio, né? Porque você parou de andar na lei de Deus, você parou de ler da lei de Deus, você parou de viver as misericórdias, parou de ler quanto foram os livramentos que Deus fez para o povo, desde o exílio, desde Êxodo. Então você parou de ter todas essas histórias, você parou de viver a verdade que Deus colocou absoluta, porque você perdeu esse livro. E na nossa vida, como que a gente faz? Quando nós perdemos muitas das vezes a vontade de viver por alguma atitude de alguém que nos trouxe, sei lá, um momento de raiva, um pouco de estresse. Como nós ficamos perdidos dentro de nós mesmos, quando muitas das vezes nós nos deixamos levar pelo que a nossa cabeça formou, pelo futuro que nós escrevemos dentro da nossa cabeça. Mas esse não está na lei, não está na história. Porque a história, a verdade dela é que ela só existe pelo que passou. O que tem para frente no futuro não é história. É vontade de alcançar, é vontade de viver. E se acredita que nossas decepções da nossa vida, ela não vem do que nós vivemos, mas ela vem do que nós queremos viver. Porque nós imaginamos uma vida nova, um futuro que talvez ele nem chegue. E muitas das vezes, quando nós chegamos nesse futuro, nós nem lembramos que nós queríamos viver essa história mais, porque já estamos pensando mais adiante, num outro passo. Por isso que a palavra, por algum momento, ela diz para nós que não é bom nós pensar no dia de amanhã, porque não pertence para nós. Mas viver o dia de hoje, que igual Deus cuida do próprio passarinho que não planta, não semeia, ele muito mais cuida de nós que somos filhos dele. Igual ele veste o lírio do campo com aquelas cores maravilhosas e exala aquele perfume, muito mais ele cuida de nós. Então não deixa o pensamento do amanhã derrotar você hoje. Não deixa o dia do amanhã trazer peso para você hoje. Não deixa o dia de ontem te incomodar hoje. Você acordou hoje? Você tá joia? Você tá com saúde? Vai pra frente. A jornada é grande até o final desse dia. Tem muita coisa para fazer. Muita coisa boa. Você acordou meio enfermo? Então, aguenta aí. Daqui a pouco tudo vai se entrar nos caminhos. Tudo é permissão de Deus o hoje. Aguenta essa prova hoje. Porque na nossa vida existem leis a ser cumpridas. Perante a sociedade existem leis, perante a palavra de Deus existem leis, mas existe algo muito maior que supera toda e qualquer lei. Não importa a consequência, é isso mesmo.
Não importa a consequência. O que supera a lei é o amor. O amor que nós temos por Cristo. Porque quem ama Cristo de verdade, ele serve a 2 mandamentos, vamos dizer, que ficaram guardados pela palavra de Jesus Cristo quando ele permaneceu nessa terra. Há vários, mas são 2 que nos mantêm com foco firme, que nos mantêm com força na batalha, que nos mantêm para perseverar quando tudo vai desmontando ao nosso redor. Primeiro, amar a Deus em primeiro lugar, amar Jesus. Em segundo, o nosso próximo, como a nós mesmos. Porque no dia que nós perdemos esse livro, a nossa vida perde a função aqui. Que quando nós perdemos o livro do amor ao nosso próximo, do olhar de caridade, do desejo de auxiliar, do desejo de ajudar, e começamos a focar só em nós e nas coisas que nós quer e que nós vamos chegar e que nós vamos buscar, nós começamos a perder a nossa intimidade com Deus, porque nós estamos perdendo o livro da nossa vida, da nossa história. Porque ficou radicalmente escrito: ama a Deus em primeiro lugar e o teu próximo como a você mesmo. Como é que eu consigo amar a Deus em primeiro lugar? Honrando Ele, temendo Ele, acreditando em tudo que Ele deixou, em todos os passos que Ele nos mostrou, acreditando que o amor dele por nós foi tão grande que Ele mandou do céu o próprio Filho para carregar a nossa culpa nessa terra. E Ele assim fez, carregou a nossa culpa. E mesmo naquela cruz pregado, Ele ainda judiado, massacrado pelos nossos pecados. Quando eu falo nossos, você não estava lá batendo nele, mas é a mesma condição de quem estava lá. É a mesma condição, porque nós somos pecadores. E ele ainda com um olhar de misericórdia, sabendo que ele podia simplesmente pensar: vou acabar com tudo isso. Mas jamais ele mudou o propósito dele. O que ele fez? Pediu perdão por cada um de nós, com as palavras: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O mundo recebeu a luz, mas as trevas desse mundo não quiseram aceitá-la. Não deixe as trevas que estão querendo rodear o teu mundo, querendo rodear a tua mente, querendo fazer morada no teu coração. Não permita jamais que o amor de Jesus escape daí 1 segundo para que essas trevas façam morada em você. Mas antes, luta. Eu sei que vai ser difícil muitas das vezes uma luta contra uma doença. Eu sei que muitas vezes vai ser difícil uma luta contra uma frustração que você teve na vida. Eu sei que vai ser difícil uma luta por um futuro que você imaginou e você vai ter que enterrar ele. Mas lembra de amar o teu próximo. Ama a Deus em primeiro lugar, que as outras coisas nos será acrescentada. Imagina que aquela linha horizontal, longe, 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 longe. Você quer chegar lá. Mas você não vai conseguir chegar lá sem você cumprir todas as etapas que você tem de passar. Seja elas dor, seja ansiedade, seja vontades. Você tem que cumprir cada uma. Para quando você chegar naquele destino, você ter uma história da vida. Você poder alcançar alguém que já está lá, às vezes está cansado pela viagem, e você conseguir chegar e falar: cara, eu cheguei aqui também. Você está cansado? Também estou cansado. Mas nós chegamos. Daqui a pouco o nosso fôlego vai voltar e a gente vai ter força de novo para andar mais um pouco. E lembra que naquela jornada está vindo mais alguém para esse horizonte onde você já chegou. E essa pessoa vai chegar cansada, igual você chegou. Então tenha para ela sempre uma palavra de conduta forte. Tenha uma palavra de ânimo para ela. Ó, até aqui nós chegamos. Da agora para frente nós vamos continuar. Porque se Deus mandou nesse propósito, esse propósito é nosso agora. Não é mais só de alguém. Não é só do fulano, não é só do ciclano, não é só do irmão lá, não é só da irmã aqui, o propósito é nosso. Qual que é o propósito que nós temos todos em comum? Libertar dessa vida, dessa terra e conseguir ganhar a nossa vida no céu.
Se tudo na tua vida que você está fazendo não está apontando para esse novo horizonte, recalcule tua rota. Recalcule teu caminho. Segue a lei. Não deixe esse livro escondido, porque é o único livro que vai te levar por propósito final, pro lar celestial. É a nossa Bíblia. Não ignora o que tem nela. Não ignora o que ela conta para nós. Mas vai lá, aproveita, abre essa 2 Reis, versículo 22. Começa ali, começa a fazer a leitura dela. Ela fala uma coisa no meu coração, mas a mesma palavra que sai daqui, para você ela pode falar diferente. Mas não é que a lei muda, é que a palavra da Bíblia é uma palavra viva. E cada coração, cada espírito que habita aqui vai ter a tua interpretação. Mas não se deixe enganar, desde que ela não fira os princípios que Jesus nos deixou. Amar Deus em primeiro lugar e nosso próximo como a nós mesmos. Tudo para nós vai ser prosperidade. Mesmo que nós não vejamos um valor monetário, mesmo que no momento nós não vejamos a felicidade imediata, mas esse convívio contínuo com a palavra de Deus, com as nossas atitudes perante Deus, com as nossas atitudes com os nossos irmãos, que são imagem e semelhança de Deus. Isso vai nos moldar e vai escrevendo cada dia um capítulo do nosso livro. E queira eu que o meu livro esteja bonito quando Jesus voltar e abrir ele e ler a minha história. Porque daí o meu futuro é certo. Agora, se meu livro estiver escondido, por que você escondeu esse livro de mim? Por que você esconde teu celular hoje? Por que você esconde tuas mensagens? Por que você esconde teus vídeos, tuas fotos? O que tem aí dentro? Tá manchado? Tem coisa errada aí? Dá tempo de modelar. Dá tempo de resetar tudo isso aí. Hoje você não precisa nem de uma borracha para passar. Igual no tempo da escola, quando você errava alguma coisa, tinha que passar a borracha. Hoje está aí na tua mão. É só deletar. Deletou, vida nova, história nova. Dá tempo para você, dá tempo para mim. Mas tem que ser agora, porque nós não temos um tempo de amanhã. Nós temos tempo agora. Começa agora a analisar essa situação. Começa agora. Ser melhor. Se é casado, ser melhor para sua esposa. Esposa, se é casado, ser melhor para o seu marido. Se unam no mesmo propósito e não deixe interferência do mundo exterior trazer batalhas para dentro do teu convívio. Não deixe sentimentos do mundo exterior acabar trazendo discussões dentro da tua casa, que é um lar de paz, uma harmonia. Mas se mantém na palavra do Senhor, um fortalece o outro. Tem filhos, dê exemplo aos seus filhos, para que sempre eles cresçam vendo um pai e uma mãe unidos. E assim eles terão desejo de formar suas famílias. Mas se eles viverem num lar de guerra, automaticamente sempre converse com eles, para que eles não cresçam com bloqueio, aonde a família tem que ficar em segundo plano, porque é muito confuso ter uma família. Meu pai e minha mãe brigavam muito, então eu não vou casar. Meu pai e minha mãe me fizeram talvez sofrer muito, então eu não vou querer ter filho. Apaga esse contexto da tua vida. Faz o melhor hoje pelo teu relacionamento, porque os frutos você ainda vai colher. A decisão é só tua. Mas não fica perdido nesse mundo, não fica escondendo o teu livro. Mas tenha orgulho em apresentar teu livro no dia que o nosso Redentor voltar. Porque é Ele que vai levar nós para a cidade celestial que já está preparada. Deus abençoe.